Graça e paz, tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Eu quero compartilhar com vocês um tema muito pertinente, a qual nós estamos vivendo hoje. Essa situação dessa pandemia, desse coronavírus, algo que tem perturbado muito a mente de muitas pessoas, né? Eu quero trabalhar um tema hoje com vocês que o tema é positividade. O que seria positividade? Um estado ou qualidade daquilo que é positivo. Uma virtude do que é positivo ou uma personalidade positiva. Olha que interessante esse tema da positividade. Tem muita gente hoje que tem vivido esse tempo de calamidade, de isolamento social, onde não pode sair de casa, e o seu refúgio tem sido os telejornais, os noticiários diários. E nós estamos vendo que os noticiários diários só têm falado sobre morte, sobre perca, e ninguém fala sobre vida. E eu estava lendo um livro dentro desse tempo de quarentena, eu tenho estudado bastante, e no livro diz a seguinte coisa: a neurociência mostra que o nosso cérebro acaba por aceitar e até mesmo procurar o padrão que mais se repete. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu cérebro, o seu cérebro, ele busca um padrão que mais se repete. Quando você está na rua, você está trabalhando, você tem a oportunidade de estar na igreja, no seu trabalho, em qualquer outro lugar, existe um padrão que se repete naquele ambiente. Então o seu cérebro, a sua vida, ele torna um padrão. Qual é um padrão que mais se repete na tua vida hoje? Quando você levanta de manhã, você sai da sua cama, você vai para o banheiro, você toma um banho, você escova o dente e você desce para tomar um café. Isso é um padrão repetitivo na tua vida. Então isso já, o seu cérebro, ele já está acostumado a conviver com isso. Então, quando a gente se retira nesse isolamento social que estamos vivendo hoje, nós vemos que o nosso costume, o padrão que tem se repetido, são os telejornais. Algumas pessoas têm aproveitado esse tempo para estudar, para buscar uma leitura da Bíblia, uma leitura de bons livros, qualquer desenvolvimento, aproveitado a oportunidade. Eu quero compartilhar um texto com você sobre positividade, contar uma história muito interessante. Na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo de número 14, Jesus ele estava com seus discípulos após a primeira multiplicação de pães e peixes, e Jesus vira para os discípulos e fala assim: vão para outra margem, que eu já encontro com vocês. Os discípulos entram no barco e seguem em frente. E Jesus ele se despede da multidão e vai para o monte orar. E no cabo da noite, a noite se aproxima, vem a madrugada. O texto bíblico diz que uma grande tempestade, ela vem, ela assola, e os seus discípulos eles ficam assustados com aquilo. E na quarta vigília da noite, vem um homem caminhando sobre as águas. E os discípulos, eles olham para aquele homem caminhando sobre as águas e eles falam assim: é um fantasma. E Jesus fala assim: tem de bom ânimo, sou eu. Aqui que entra a situação da positividade. Pedro, quando ouve que Jesus fala que é ele, Pedro vira para Jesus e fala assim: mestre, se és tu mesmo, que eu possa ir ao seu encontro. E Jesus fala: então vem, Pedro. E o texto diz que Pedro desce do barco e anda sobre as águas. O interessante é que Pedro desce, olha para Jesus, direciona o seu foco em Jesus e anda sobre as águas. Quando Pedro anda sobre as águas, é algo maravilhoso. Mas logo à frente, o versículo seguinte diz que Pedro olha para o lado e vê a tempestade. Quando Pedro ele vê a tempestade, ele começa a afundar. E Jesus o segura pela mão e o coloca no barco. O que isso tem a ver com positividade? Pedro, quando ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, se é o Senhor, eu quero ir até ti. Pedro tinha uma visão e acreditava que se realmente era Jesus, ele iria. E quando ele desce do barco, ele anda por sobre as águas. Enquanto o olhar de Pedro estava focado em Jesus, enquanto a atenção de Pedro estava direcionada em Jesus, Pedro andava sobre as águas. Mas quando Pedro desvia a sua atenção para aquilo que era importante,
para aquilo que influenciava a vida dele, para aquilo que direcionava a vida dele, ele começa a afundar. A positividade, ela é assim. Enquanto nós estamos focados em algo, acreditando que aquele algo é possível, que pode vir adversidades, pode vir vento, pode vir dificuldade, pode vir lutas, pode vir percas, mas é possível. Você não perde o foco daquilo que é possível. Enquanto nós olhamos para os nossos sonhos, planejamos, criamos metas, porque a nossa vida ela é formada de meta. Quando você cria uma meta de vida e você começa a olhar para aquela meta e enxergar a possibilidade, os seus sonhos e os seus planos se tornam positivos. As dificuldades vêm, mas você prossegue. As lutas vêm, mas você prossegue. O que eu quero liberar para você dentro desse vídeo? Por mais que pessoas ao seu redor possam ser negativos, possam trazer palavras contrárias, até mesmo eu lembrando aqui agora, alguns estudiosos nos dizem que a nossa vida é o reflexo das 5 pessoas que a gente mais anda. Então, quando a gente começa a avaliar que as pessoas que a gente mais anda são pessoas negativas, qual o conselho que eu posso liberar para você? Se afaste dessas pessoas. Busque pessoas que possam te levar a locais que você sonha chegar, projetos que você sonha realizar. Mas, Milemar, eu ando com pessoas que têm muito dinheiro. Sim, como que você anda com essas pessoas que têm muito dinheiro? A gente sempre está no bar tomando uma cerveja, trocando uma ideia. Mas espera aí, esses empreendedores que têm muito dinheiro, quando estão no bar, eles estão conversando sobre negócios? Eles estão conversando sobre coisas que vão te evoluir, vão te fazer crescer? Ou o assunto ali só é cerveja, só é diversão? Eu não quero dizer que você não tenha que se divertir, você tem que se divertir sim. Mas os seus projetos e os seus planos, você precisa estar do lado de quem já chegou na meta que você quer chegar. Você precisa estar andando com aquele que já realizou o mesmo sonho que você tem. Se o seu sonho é ser uma pessoa de uma estrutura financeira elevada, uma condição financeira equilibrada, ande com quem pode te levar a esse caminho, com quem já chegou nesse caminho, porque a experiência dessa pessoa ela é importante para a tua vida. Então entenda que enquanto o seu foco estiver na possibilidade, positivo na tua vida, você nunca vai se frustrar, porque quando você enxerga o positivo, mesmo que as coisas deem errado, você entende que existe um propósito. Você entende que aquele erro que aconteceu é apenas uma escala, um degrau para você subir mais alto. Então seja positivo na tua vida. Use com a positividade. Muitos falam mal de Pedro por Pedro ter afundado, ter sido um homem de pequena fé. Mas se você parar para observar na história, quem andou sobre as águas, somente Jesus, somente Pedro. Então foque naquilo que é direcionado para o seu propósito. O propósito de Pedro era andar sobre as águas e chegar até Jesus. O seu propósito eu não sei, você sabe, mas procure ver aonde esse propósito vai te levar, com quem você precisa andar, aonde está a sua esperança, aonde está o seu pensamento, porque a positividade é algo que te conduz a lugares melhores. Porque enquanto você achar que você não é capaz, você nunca chegará em lugar nenhum. Mas quando você entender que você é capaz de chegar, o seu destino está logo ali. Por mais que seja difícil, mas ele está ali, mais perto do que você imagina. Que Deus te abençoe, que Deus te direcione e que Deus te guarde a cada dia. Deus o abençoe. Fique com Deus.